E pela primeira vez em mais de 6 décadas, a população da China diminuiu. Essa tendência por lá pode ter impactos globais. Vamos então a Londres agora falar com o Rodrigo Carvalho, que tem os detalhes agora ao vivo pra gente. E aí, Rodrigo, boa tarde para você. Muito mais do que simbólica essa notícia aí, né? Traz efeitos e muitas consequências. O que é que está em jogo na prática? Salvela, um abraço para você, para todo mundo que assiste ao JH. Pois é, por que essa notícia é importante para o mundo? Antes, mais do que a notícia, a gente tem que observar a tendência. A taxa de natalidade na China vem caindo faz tempo já. A revisão das políticas de controle familiar, como o fim da política do filho único da década de 70, que, por exemplo, multava famílias com muitos filhos, não conseguiu reverter essa tendência de queda na taxa de natalidade. Agora, a população da China caiu pela primeira vez em 62 anos, uma mudança que ocorre quase uma década antes das previsões. A população chinesa encolheu em 850 mil. Ainda assim, os chineses são mais de 1 bilhão e 400 milhões. Mas nos próximos anos, a Índia deve ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso do mundo. O ponto central dessa história é a economia. Essa notícia e essa tendência sugerem possíveis limites para uma ascensão econômica implacável da China no século XXI. A China, vale lembrar, é a principal parceira econômica da União Europeia, por exemplo, e também do Brasil. É um mercado consumidor gigantesco, muito importante, que está diminuindo. Diminuindo e envelhecendo. O número de chineses com mais de 65 anos mais que dobrará até 2050, de 150 milhões para 330 milhões. Ou seja, gente, é a diminuição da força de trabalho da China e o aumento dos gastos com saúde e outros custos com os idosos. Fora que isso representa algo que, para o tal do mercado, pode ser negativo para a marca China. 03037201 Que é não poder mais se autodenominar como a maior nação do mundo em números absolutos. Um jornal britânico disse que a China está numa corrida, tentando ficar rica antes de envelhecer. É esse aspecto econômico que torna essa notícia tão relevante, ainda mais num contexto de crescimento tímido da economia chinesa nesse momento. Um dos piores desempenhos em quase meio século. A economia da China cresceu 3% em 2022, muito menos do que em 2021 e bem distante da meta do governo. Com exceção de 2020, primeiro ano da pandemia, o resultado foi o mais decepcionante desde 1976, quando a economia chinesa encolheu 1,6%. Foram quase 3 anos de política de Covid-0. Quarentenas forçadas. Bloqueios regionais frequentes estrangularam a economia da China no ano passado, enquanto outros países, que vacinaram mais, voltavam a funcionar. Até que em dezembro agora, o governo chinês relaxou sem aviso prévio. Em semanas, o coronavírus infectou milhares de pessoas. Fábricas, escritórios e restaurantes ficaram sem trabalhadores, às vezes até sem clientes. O governo chinês insiste que a economia vai se recuperar após o pico de infecções. O diretor do escritório de estatísticas destacou hoje que a China está entrando numa nova fase de combate à Covid e que o ritmo de crescimento deve acelerar. E prometeu, o desempenho econômico